nós nos alegramos, é por isso que nós não desanimamos, é por isso que nós permanecemos firmes no caminho em Cristo e na batalha. Eu quero ler 3 textos aqui em Salmos. Vamos começar de trás para frente, lá em Salmo 68. No Salmo 68. Glória a Deus. Salmo 68. Vamos ler os versículos 33, 34 e 35. Vamos ler o 32 também. Amém? Reinos da terra, cantai para Deus, salmodiai ao Senhor, que cavalga pelos céus desde a eternidade passada, fazendo ecoar a sua voz poderosa e comandando o universo. Reconhecei e honrai a soberania do Eterno, cujo poder está na altura dos céus e cuja majestade se derrama sobre Israel, o seu povo. A majestade de Deus se derrama sobre nós, irmãos. De seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel, que concede força e grandeza a seu povo. Bendito seja, ó Deus. O nosso Deus nos concede força e grandeza. Amém, irmãos? Vamos ler mais um texto, Salmo 57. Salmo 57. Volta um pouco, acha aí o Salmo 57, vamos ler apenas o versículo 3. Se eu fosse você, eu ia marcando esses versículos na sua Bíblia, que eu estou lendo, nós estamos lendo. Se você não conseguir pegar aí, eu lhes passo no final, se não você pega aí na gravação, amém? Salmo 57, versículo 3. Dos céus Ele me enviará o seu livramento e a salvação. Me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. Amém, irmãos? Dos céus o Senhor nos envia o seu livramento, a sua salvação. Você crê nisso? Então abra no Salmo 20. Salmos 20. Vamos ler mais alguns versos. Amém? Versículo 6 e 7. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Nós confiamos no poder de Deus que nos livra, que nos abençoa, que nos salva, irmãos. Declare esses textos sobre a sua vida nesses dias. Declare esses textos porque o diabo tentará trazer medo sobre a sua vida. Nós estamos aqui hoje, irmão, porque nós conhecemos o Deus dessa palavra. Nós estamos aqui hoje porque nós confiamos que esta palavra é verdadeira, que esses textos que nós lemos são textos verdadeiros para nós hoje. O Senhor envia o seu livramento dos céus, o Senhor governa o universo, o Senhor é por nós, irmãos. O Senhor é por nós. Como eu disse, nós não estamos aqui firmados numa filosofia humana. Porque se tivéssemos firmados numa filosofia humana, não estaríamos aqui agora reunidos, irmãos. Estaríamos amedrontados. Mas porque nós confiamos em Deus e na sua palavra, nós estamos em sua presença. Nós permanecemos confiando e alegres. Todavia me alegrarei. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque nós conhecemos o Deus da palavra. Nós estamos aqui por causa dele.
pela verdade do Evangelho. Amém, irmão? Então você pode se alegrar. Do nosso Pai que está nos céus vem o socorro. Eu confio nisso, irmãos. Do nosso Pai que está nos céus vem a provisão, vem o milagre, vem a cura. Do nosso Pai que está nos céus vem a manifestação de sua glória. Não em conta-gotas, irmãos, escute isso. Não como chuviscos, não, mas um derramar de Deus sobre a nossa vida. Amém? Como uma cachoeira de glória em abundância para nós. Não venha em conta-gotas. Mas o que nós precisamos saber também, irmãos, é que estamos numa espécie de guerra fria contra o diabo. Estamos numa espécie de guerra de mentiras contra a verdade do Evangelho. Porque o diabo tentará colocar no seu coração as mentiras que ele acredita. Ele é o pai da mentira. Para deturpar essa verdade que acabamos de profetizar sobre a sua vida, nesses textos. O diabo virá contra você. E é uma espécie de guerra fria mesmo, irmão. É uma narrativa que ele derrama sobre os nossos corações, tentando nos convencer de que não, o Pai fechou os céus. De que não, o Pai está com ódio de nós. É isso que o diabo tenta trazer para nós. De que os céus estão fechados, cerrados. É isso que ele tenta trazer para nós nesses dias. Quando a palavra do Senhor diz que os céus estão abertos, irmãos. Os céus estão abertos para nós. Mas ele vai tentar dizer que não. Que Deus fechou os céus. Que precisamos de um esforço tremendo nesses dias para novamente, quem sabe, abrir novamente os céus. Para que Deus então novamente passe a nos olhar com misericórdia. Não, Ele está nos olhando com misericórdia agora. Ele vai tentar dizer para você, o diabo vai tentar dizer para você, e até usando passagens bíblicas, que não, Deus fechou os céus. Não, Deus não está te olhando, Deus não está cuidando de você. Quando a verdade é outra, irmãos. O diabo, ele tenta usar princípios, verdades que já foram verdades, não se aplicam mais a nós, para tentar nos convencer de que Deus não é por nós, de que estamos jogados e abandonados nesse mundo. Não, irmão. Você pode dar um sorriso, se alegrar, como acabamos de cantar essa canção. Não é um poeminha para você colocar no seu coração. Não, é para você sorrir na presença de Deus. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, confiando que os céus estão abertos. João capítulo 8, versículo 40, Jesus conversando, antes de ressuscitar Lázaro, ele diz: se vocês crerem, se você crer, você verá a glória de Deus. Eu já te disse isso e volto a te dizer: se creres, verás a glória de Deus. E essa palavra se aplica a nós, irmãos. A nós. Se crermos, veremos a glória de Deus. E um sinal poderoso que você está crendo é descanso e alegria. Amém? Se você crê de fato que o Evangelho é a verdade, que Deus é o teu sustento, que Deus traz o livramento para a sua vida, você descansa e se alegra. Mesmo que as circunstâncias, que os seus olhos naturais enxerguem outra coisa. E nós, irmãos, como vencemos essa guerra contra o diabo, essa guerra fria? Declarando as verdades do Evangelho. Amém? Declarando as verdades do Evangelho. Declarando o poder de Deus. É isso? É assim que nós devemos agir. Amém? Glória a Deus.
Aleluia! Confie nele. Confie nele. Confie nele. Ah, pastor, mas tem um texto na Bíblia que eu preciso ler para você. Tem um texto que talvez você acha que não está na Bíblia. Talvez você não conhece, pastor. Eu não conheço muitos textos, irmãos. Mas se você abrir comigo em 2 Crônicas, no capítulo 7. No versículo 13. E no versículo 14. Talvez você pensou assim: ah, o pastor não leu esse texto. É por isso que ele está pregando essas coisas. Ele não leu esse texto aqui, ele não leu. Então é por isso que ele está pregando. Eu li, irmão. E eu vou ler para você. Olha o que Deus diz a Salomão na inauguração do templo. Se eu, Salomão, fechar o céu para que não derrame chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar pragas sobre a minha própria gente, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus então eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, os seus erros, e sararei, abrirei o céu de novo, céus que eu fechei por causa do pecado. Então talvez você gostaria de esfregar esse texto na minha cara, né? Mas eu digo para você, irmãos, esse é um princípio que não se aplica à igreja. Este é um princípio que não se aplica à igreja. Você abre em Romanos no capítulo 3. Romanos no capítulo 3. Romanos 3. No versículo 24. Lê também o 23. Vamos ler o 23 também. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Este é o princípio que fez Deus conversar com Salomão naqueles termos. Todos pecaram, Salomão, então eu fecho os céus. Todos pecaram, Salomão, então os céus estão fechados. Se vocês conseguirem vencer o pecado, se humilharem, se arrependerem, se afastarem dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que esse é um princípio que não se aplica à igreja? Porque graças a Deus, irmãos, graças a Deus, tem o versículo 24 aí na sua Bíblia. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Deus era justo quando fechava os céus, irmãos? Sim, muito justo. Mas em Jesus, toda a justiça de Deus foi cumprida em nosso favor. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha o que ele está dizendo, irmão. Que mesmo Deus operando daquela forma, que está escrito em 2 Crônicas 7,14, ainda havia misericórdia. E os pecados do povo ainda estavam impunes. Porque o que nós sabemos é que o salário do pecado é a morte. Então fechar os céus era pouco. Enviar gafanhotos para comer a plantação era pouco. Fazer com que não chovesse era pouco. Comparado à ira de Deus contra o pecado. Então Deus,
está irado contra o pecado? Sim, está profundamente irado contra o pecado. Só que tivemos uma intervenção há pouco mais de 2000 anos atrás. E Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus para nos salvar. Você acha que Jesus estava brincando, irmãos? Quando ali no Getsemane ele dizia assim: olha Deus, se possível aparta de mim esse cálice. Não, irmãos. Jesus estava falando muito sério, porque ele sabia o peso da ira de Deus contra o pecado. Então, em Jesus, os céus começaram a ser abertos para os que creem. Em Jesus, os céus começaram a ser abertos para nós. E Jesus bebeu, tomou de toda a ira de Deus, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar de céus abertos, irmãos. Mas e as circunstâncias, pastor? As circunstâncias são naturais, irmãos. As circunstâncias não podem controlar os nossos olhos espirituais e nosso posicionamento espiritual. A igreja, desde que foi fundada em Atos dos Apóstolos, passa por crises, por lutas e por batalhas, perseguições e morte. Mas a igreja sempre foi triunfante. Pela fé, a igreja sempre foi vencedora. Por quê, irmãos? Porque independente de qualquer circunstância no mundo, a igreja tem para si os céus abertos. Independente de qualquer circunstância no mundo, a igreja tem para si os céus abertos. Porque aquele princípio de 2 Crônicas 7,14 se aplicava até a morte e ressurreição de Jesus. Na morte e na ressurreição de Jesus, Deus nos trata pela justiça de Cristo. E recebemos a justiça como um dom. O dom da justiça. Amém, irmãos? É por isso que eu e você podemos nos alegrarmos em toda e qualquer circunstância. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque o Senhor me sustenta. O Senhor me sustenta, irmão. Não temos mais nenhum tipo de inimizade contra Deus. E nem Deus tem nenhum tipo de inimizade contra a igreja. Somos totalmente aceitos pelo sangue de Jesus. É por isso que você pode se apoiar, irmãos, hoje mesmo, esse poder de Deus, e receber dos céus o que você precisa. Receber dos céus a misericórdia para te salvar. Amém, irmão? Leia comigo Mateus no capítulo 3. Mateus no capítulo 3. No versículo 16. Amém? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram. E eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Em seguida uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Os céus que estavam fechados pelo pecado começou a ser aberto aqui, no batismo de Jesus. Amém, irmãos? Os céus começaram a ser abertos aqui. Por quê? Porque havia entre nós um Filho amado de Deus. Amém, irmãos? Ele
diz: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. É por isso que Deus abriu os céus, irmãos. Porque entre nós estava um filho amado. Pastor, por que os céus deveriam continuar abertos? Porque há neste lugar ainda filhos amados. Enquanto houver filhos amados nessa terra, os céus continuarão abertos. Porque em Jesus, você é hoje chamado de filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é hoje chamado de filho amado, em quem Deus tem prazer. Mateus no capítulo 1, versículo 23. Diz assim: eis que uma virgem dará à luz. Amém, irmãos? Eis que uma virgem dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. E não é Deus conosco às vezes. Não, irmão, não é Deus conosco por um espaço de tempo, por outro não. É Deus conosco o tempo inteiro. Por toda a eternidade, em todo o tempo, Deus conosco. E essa presença de Deus em nós, conosco, mantém os céus abertos para nós, irmãos. E é de Deus que está nos céus que vem a nossa salvação. É de Deus que está nos céus que vem a nossa libertação. É por isso que nós estamos firmados, irmãos. É por isso que não nos abalamos. Porque nós confiamos nesta palavra. Deus contigo, irmão. Irmã. Deus contigo. Você crê nisso? Estevão, leia comigo uma palavra. Estevão, quando está para ser apedrejado, irmão, Atos no capítulo 7. Estevão pregando o evangelho, operando milagres, operando sinais, irmãos. Homem cheio do Espírito Santo. Versículo 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. Olha a circunstância de Estevão, irmão. Olha a circunstância que esse homem estava passando. Ele contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então os religiosos ficaram loucos, irmão. E o plano que tinham de apedrejá-lo foi concluído. Foi arrastado para fora da cidade e apedrejado no meio da glória de Deus, vendo os céus abertos. Mas não era para Deus livrar Estevão. Livrou, irmão. Ou você acha que Estevão está onde agora? Você acha que ele não foi liberto desse mundo, desse corpo mortal? Sim, ele foi liberto, irmão. Ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Está com o Pai. Agora mesmo ele está com o Pai. Então olhe para a sua circunstância, olhe para a circunstância dessa cidade, dessa nação, e veja os céus abertos, irmão. Cheio do Espírito Santo, veja os céus abertos. Veja a glória de Deus te alcançando. Mateus no capítulo 28. Mateus 28. Versículo 20. Instruções de Jesus. Leu 19 também. Portanto, ide
Fazei discípulos de todos os povos da terra. Façam discípulos. Enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, façam discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os o Evangelho, ensinando-os a obedecer a tudo quanto tenho ordenado e ensinado para vocês. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Só que sabe o que eu descobri, irmãos? Não há fim para nós. Nós entraremos daqui para a eternidade. Amém? Então você pode ler isso aqui. Estarei com você por toda a eternidade. Estarei com vocês irmãos, permanentemente, irmãos. Isso é importante você pegar. Não, mas esse ano Deus não está conosco. Não, mas esse ano Deus nos abandonou à própria sorte. Não, irmãos. Por haver aqui filhos amados, Deus não nos deixou à própria sorte. Por haver aqui filhos amados, os céus continuam abertos para nós. João no capítulo 14. João no capítulo 14. Glória a Deus. Amém? Lê comigo o versículo 16. Jesus partindo, irmão, ele diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre, o tempo inteiro convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês conhecem, ele diz. Vocês conhecem o Espírito Santo, porque ele vive convosco e estará dentro de vocês. Amém, irmãos? Quando o Espírito Santo estiver aqui, saiba de uma coisa: os céus estão abertos para você. Se você crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e você tem a convicção de que o Espírito Santo está em ti e contigo, os céus estão abertos para você. Por isso a urgência de nós pregarmos o Evangelho. Por isso a urgência de nós anunciarmos Jesus. Mas anunciar Jesus, não a caricatura de Jesus. Anunciarmos Jesus. Anunciarmos o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus com os princípios corretos. Não sejamos instrumentos do diabo, irmão. Já pensou? Nós nessa terra começarmos a sermos instrumentos do diabo nessa Guerra Fria? Porque a Guerra Fria é uma guerra de inteligência. Irmãos. É uma guerra de quem tem mais informação, mais revelação. Então nós precisamos estar muito firmados na verdade do Evangelho, para não começarmos a sair por aí sendo instrumentos, agentes do diabo. Como, pastor? Não, é porque Deus ele está fazendo isso aí. É Deus, gente. Não está fazendo nada, não. Deus quer matar todo mundo. Deus fechou os céus. Daqui a pouco os gafanhotos vão começar a destruir tudo. Daqui a pouco serão anos de seca. Aí eu ouço de alguns: isso é só o começo. Irmãos, isso é ser agente do diabo nessa Guerra Fria. Sejamos agentes do Evangelho. Do Evangelho. Coloque os óculos da graça do Evangelho verdadeiro, as lentes, corrige a sua visão espiritual e pregue o Evangelho, irmão.
Porque é esse evangelho que produzirá salvação. É esse evangelho que produzirá certeza no coração das pessoas. É esse evangelho que fará com que eu, você, toda a igreja de Cristo fique firme e inabalável no meio dessa batalha, dessa guerra. Os céus estão abertos para você. Você pode se alegrar, irmão. Você pode confiar. Você pode descansar. Você pode ter comunhão com Deus, sabendo que Ele te aceita e te recebe. Emanuel, Deus conosco durante todo o tempo. Amém? Para encerrar, eu quero ler o primeiro texto de Salmos que eu li. Salmos no capítulo 68. A partir do versículo 33. A partir do versículo 32. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, que cavalga pelos céus, desde a eternidade passada, fazendo ecoar a sua voz poderosa, comandando o universo. Reconhecei e honrai a soberania do Eterno, cujo poder está na altura dos céus e cuja majestade se derrama sobre nós. Você pode trocar Israel aí por você. Pode. A glória e a majestade de Deus se derramam sobre nós. Do seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel, que concede força e grandeza. Poder, irmão, sobre a sua vida. Poder sobre a sua vida. Saiba de uma coisa, irmãos. O Espírito Santo, quando veio sobre a igreja, ele não veio e saiu fechando as portas atrás de si, não, irmão. E alguns acham isso. Não, o Espírito Santo saiu do céu, bateu a porta. Um anjo lá de dentro trancou a porta. E agora o Espírito Santo está aqui batalhando com a gente. Deus olhando de lá, será que está dando tudo certo? Será que esse povo vai conseguir? Vai lá, Espírito Santo. Não, irmãos, a Trindade Santa está junta nessa batalha em nosso favor. Ele não saiu fechando as portas atrás de si, não, irmão. As portas do céu estão abertas para a igreja. Então você pode confiar, você pode declarar, você pode descansar, você pode profetizar em cima da palavra do Senhor. Porque você verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Ah, pastor. Isso é palavra para nos acomodar. Não, isso é palavra para você se levantar e ir para a batalha. Irmã. Isso é palavra para você se levantar e saber de que lado da história você está. Amém? Você levantar pela manhã sabendo que os céus estão abertos para você e para a sua família. E aqueles que creem, veem a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos confiar? Fique de pé no seu lugar. Estamos aqui porque nós confiamos nesse evangelho, irmãos. Estamos aqui porque confiamos na verdade do evangelho. Estamos aqui porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. E Ele tem prazer em nós, em Jesus Cristo, Ele tem prazer em nós. Ele tem prazer em nós. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, ó Rei dos Reis. Pela sua bondade e infinita misericórdia.
Estamos firmados no teu evangelho, confiamos na palavra do Senhor. Confiamos na tua palavra. Por isso nós declaramos hoje salvação. Salvação. Cura para a sua igreja. Libertação para a sua noiva. Pela tua palavra, pelo poder do Senhor que está sobre nós, nós destruímos a ação desses vírus malignos. Manifesta a tua glória nesses hospitais, Senhor, nessas UTIs. Nós liberamos a tua glória.